A paz do Senhor a todas e um bom dia, né? Que Deus nos abençoe nesta manhã maravilhosa. Então, dando continuidade, né, ao nosso devocional no livro de João, no seu capítulo 6, a partir do verso 1, quando Jesus ele termina, né, aquele discurso ali com os judeus, mostrando para eles quem ele era, né? Jesus ele sempre foi muito perseguido, né? Os judeus, os fariseus, eles sempre estavam atrás de Jesus ali para perseguirem, tentarem acusar ele de alguma forma. E depois disso, quando Jesus fala para eles quem realmente ele era, de onde ele veio, né? Ele tinha certeza que ele era o Filho de Deus porque ele conhecia bem quem o enviou, né? E mesmo assim os judeus continuavam perseguindo Jesus. Depois disso, Jesus ele parte para outra banda do mar, né? Que era em Tiberíades. E a palavra do Senhor vai nos dizer que uma grande multidão o seguia, porque aonde Jesus estava, todos queriam ver aquilo que ele fazia, os milagres, as libertações, e aquela multidão sempre seguia Jesus. Tanto aqueles que queriam ser curados, tanto aqueles que queriam somente observar e aqueles que estavam perseguindo também. Então aquela multidão seguia Jesus. E a festa da Páscoa estava muito próxima, né? Então Jesus reúne aquela multidão e começa a pregar, a falar do reino, e ali ele começou a ficar preocupado, porque havia muita gente. Aí ele chegou para Filipe e disse: olha, Filipe, o que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Filipe disse: olha, Senhor, verdadeiramente é muita gente, nem se a gente pegar 200 dinheiros e comprar pão, não vai dar para alimentar todo mundo. Só que Jesus fez essa pergunta para ele para saber qual era a reação dele, porque Jesus ele já sabia o que ele iria fazer. Jesus ele é o pão da vida, ele é a água que sacia a sede, ele é o pão que sacia a fome. Então quem andava com Jesus nunca iria sentir fome nem sede, né? Então Jesus experimentou a Filipe. E Filipe ficou preocupado. Aí Jesus disse assim: olha, então vamos fazer o seguinte: peça para que todos os homens se assentem, se acomodem, porque nós vamos dar um jeitinho. Aí Filipe chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, tem um jovem aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes, mas não é o suficiente, né? Porque são mais de 5.000 homens. Já imaginou 5.000 homens para 5 pães e 2 peixes? Jesus disse: olha, não tem problema, peça para que eles se assentem, se acomodem, que nós vamos dar um jeito. E o nosso Jesus, né, que é o máximo, né, vamos dizer assim, ele é tremendo, ele é sobrenatural, ele é o Deus do impossível, né? Aquilo ali para ele não era nada, né? Então Jesus diz: traga até mim esses 5 pães e esses 2 peixes. E ali a palavra do Senhor diz que Jesus, ele deu graças ao Senhor. Ele agradeceu: Senhor, obrigado por esse pão, obrigado por esse peixe. E ali imediatamente o milagre aconteceu, porque Jesus ele era a própria fé. Ele tinha convicção do Deus que ele servia, do Pai que ele tinha, né, que estava ali com ele o tempo todo. Então, aquele milagre aconteceu e os pães foram multiplicados, o peixe foi multiplicado e ele entregou aos discípulos, e os discípulos começaram a repartir, né? Agora imagina a reação dos discípulos, né? Com aquele monte de cestos cheios, né? Ali cochichando, conversando: nossa, como que Jesus fez isso? Como que pode 5 pães e 2 peixes, né? Alimentar essa multidão, mais de 5.000 homens. E ali eles entregaram e ficaram maravilhados com ele, né? Com aquele milagre. Só que era necessário Jesus fazer aquilo porque os judeus estavam atrás dele, estavam perseguindo ele, estavam tentando colocar ele de alguma forma contra a parede. Então era necessário Jesus operar aqueles milagres para que eles vissem que verdadeiramente Jesus era o Cristo. E ali Jesus continua, né,